no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Esta é a penúltima mensagem desta série sobre a vida, o ministério do profeta Elias. E nós estaremos vendo todo este capítulo do segundo livro dos Reis, agora pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhes outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhes falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora
seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com eles ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cujas palavras se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua palavra, que a gente possa sair daqui realmente edificado com a palavra do Senhor. Curva a sua fronte e faça a sua oração em nome de Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra e vai no mais profundo do nosso ser. Então eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa agora falar ao meu coração, ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e já te agradeço. Amém. O tema da mensagem nesta manhã, nesta penúltima mensagem sobre a vida de Elias, é Elias, o inconfundível mensageiro de Deus. Elias, o inconfundível mensageiro de Deus. É muito interessante, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e percebermos que um homem de Deus, ele é inconfundível. Um homem de Deus, ele não passa despercebido. Um homem de Deus é identificável. Uma mulher de Deus é perceptível aonde ela chega, onde ela mora, onde ela estuda, onde ele trabalha, onde vive. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, ele é conhecido não só pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se vestir, pelo seu comportamento, pelas suas ações, pela forma como vive. Tudo na vida de um homem de Deus fala, transmite uma mensagem, reflete uma mensagem. E é preciso a gente ter muita reflexão nisso. Porque a pergunta que eu quero fazer já de saída, e vou fazer no final também, é: você se considera um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Você já parou para pensar isso? E se você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, as suas palavras demonstram isso? O seu linguajar, aquilo que sai dos seus lábios,
Ou aquilo que sai dos seus lábios é igual ao que sai dos lábios de alguém que não é de Deus, de um ímpio, de alguém que não tem temor a Deus. Esta semana, conversando com o pastor José Gomes, ele disse que foi para uma reunião de empresários, e era uma reunião que aconteceu aqui em Natal, e ele havia sido convidado. E quando ele estava ali presente naquela reunião, ele encontrou alguns amigos, e chegou uma pessoa, uma senhora, e no meio daqueles ímpios, essa senhora era a que dizia mais palavrão, boca suja. E estava ali 4 ou 5 conversando, e ela chegou, e o linguajar completamente sujo, até que alguém olhou para o pastor José Gomes e disse assim: pastor, disse que a mulher mudou de cor. E aí pediu perdão e disse: ah, pastor, o senhor é pastor? Sou. Ah, eu também sou crente. Mas era que estava dizendo mais palavrão no meio dos outros. As suas vestes. Irmãos, nós não somos uma igreja de cunho pentecostal, até as igrejas pentecostais já não são assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não somos uma igreja que vive no pé das pessoas com usos e costumes, olhando o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, o tamanho de roupa. Nós não somos uma igreja assim, nós somos uma igreja histórica, tradicional, que entende que é preciso ter bom senso, visão bíblica para as coisas, não seguimos ou procuramos não seguir costumes de homens. Mas, irmãos, nós não podemos ir de um extremo para o outro. Se por um lado existe crentes que exageram no seu legalismo, a ponto das mulheres andar com a saia lá no dedão do pé, por outro lado, nós precisamos ter cuidado para que não só as mulheres, mas os homens se vistam de forma adequada como um homem de Deus e uma mulher de Deus. E tanto o homem como a mulher sabe qual o propósito daquela roupa que colocou. A mulher sabe quando ela está sendo provocativa, sensual, quando ela está sensualizando, quando ela quer mostrar ou dar a ideia. Ela sabe. E você tem que se mostrar, minha irmã, para o seu marido. Você tem que demonstrar os seus dotes naturais para a sua esposa, meu irmão. Porque geralmente quando a gente fala isso, só cai sobre as mulheres. Mas tem um bocado de homem também. Tem uns caras que ele foi para a academia 3 dias, aí ele já chega na igreja com a roupa bem apertadinha, se achando. E o homem de Deus, a mulher de Deus é conhecido por aquele que fala e até mesmo pela forma como se veste. É diferente. Pelas suas ações, pela maneira como toma decisão, como se comporta, como anda. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver. Elias era inconfundível. Quando descreveram para o rei Acasias: olha, o homem que falou conosco é assim, assim, se veste dessa maneira, se comporta dessa maneira, o rei não teve dúvidas. É Elias, o tesbita. É Elias. E é interessante isso na Bíblia. A gente vai ver, por exemplo, quando continua a narrativa aqui do livro dos Reis, que o próprio discípulo de Elias, quando passava em frente à casa de uma mulher, aquela mulher estava observando, e um dia ela chegou para o seu marido e disse: olha, eu vejo que este que passa sempre em minha porta é um santo homem de Deus.
Então vamos fazer aqui um quarto, vamos colocar uma cadeira, uma mesinha, uma cama, para que quando ele passe aqui, ele encontre guarida. Mas só a forma como o profeta passava diante da casa daquela mulher, ela olhou, e mulher tem uma percepção lá na frente. Homem não, cá entre nós, linguagem de hoje, homem é meio burrão, não é não? A mulher já viu, já bateu o raio-x, já fez todo o scanner, e o homem não. O homem, você está vendo demais, você pode ter certeza que ela tem razão. O homem não consegue enxergar. E uma dicasinha, minha irmã, abrindo um parênteses. Às vezes o seu marido ou o homem não está nem vendo aquela mulher que está dando em cima dele, foi você que mostrou. Porque ele é meio burrão, ele não está vendo não. Então, se você percebeu, haja com sabedoria. Mas o ponto é que Elias era inconfundível, identificável. Era visto, é o homem de Deus, é o tisbita, é o profeta. Não tem como negar, não tem como esconder. Como aquela criada disse assim, você também é um deles. O teu linguajar te denuncia, a tua maneira de se vestir te denuncia. E por mais que você queira negar, você é um deles quando você é de fato convertido. Pois bem, voltemos ao texto. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Nesta penúltima cena da vida de Elias. Elias havia sido levantado por Deus para confrontar o rei Acabe, a rainha Jezabel, os príncipes, os nobres, a liderança do reino do norte que estava corrompida, que haviam se afastado de Deus, do Deus de Israel, e estavam adorando um Deus asqueroso, maligno, um ídolo chamado Baal, Deus dos fenícios, dos cananeus. E Elias é levantado por Deus para trazer essa mensagem de confronto, de exortação e chamar o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro, começando pelo rei. Nós vimos a história e você acompanhou toda a trajetória, e se você perdeu alguma das mensagens, é só ir aí no canal da nossa igreja e tem a playlist com toda a série de Elias. Ele confronta os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal, ele é usado por Deus para que o holocausto seja consumido, fogo do céu desce, chuva vem, coisas extraordinárias acontecem, e é a história que nós conhecemos. Acabe morre. Passaram-se alguns anos, talvez uma década. Elias está envolvido na preparação do seu sucessor. Elias está preparando Eliseu, e Elias está ministrando nas escolas de profetas, levando a palavra, instruindo o seu sucessor. De repente, o Senhor diz, Elias, eu tenho mais uma tarefa para você. Elias está lá, nas escolas de profetas. Elias está caminhando com Eliseu, treinando Eliseu, instruindo Eliseu, está bem no seu ministério. Acasias havia assumido o trono no lugar de seu pai. Passaram-se alguns anos, e aí Deus levanta Elias mais uma vez e o manda de volta ao palácio para confrontar agora não o rei Acabe, que já estava morto, não a rainha Jezabel, que já estava morta, mas ao filho deles, Acasias, que estava no trono e estava seguindo o caminho de seu pai, de sua mãe e de todos os reis de Israel, do Reino do Norte, que desde 931 até 722 a.C., todos os 19 reis do Reino do Norte
não andaram com Deus, foram ímpios, foram idólatras, foram malignos. Todos foram fazendo escola, discípulos, foi levando o povo e os seus sucessores a pecarem, a se desviarem de Deus. E principalmente aqui, Acasias, ele está caminhando para a idolatria do mesmo jeito do seu pai, da sua mãe e dos reis anteriores. E aí Deus levanta Elias como uma última tarefa, uma última missão, para levar a palavra do Senhor ao rei. A primeira coisa que chama a atenção é o pecado do rei. Olha que coisa interessante aí. Olhe para a sua Bíblia, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 1. Olha aqui como é que diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Olha que coisa séria, meus irmãos. Olha que coisa sinistra está acontecendo aqui. Na última mensagem que eu ministrei, uma irmã muito querida aqui da nossa igreja, lá na porta, disse assim: Pastor, por que Deus vai punir os filhos de Acabe? Vai trazer juízo sobre os filhos de Acabe. Não foi ele que pecou? Não foi ele que transgrediu? Mas por que a palavra que o Senhor havia mandado por Elias dizia que o Senhor iria julgar a casa dele também, os filhos? Aqui está a resposta. E o que está acontecendo aqui é algo que deve chamar a nossa atenção, nos deixar de cabelo em pé, precavidos. Acabe morreu. Olha como é que o texto diz: depois da morte de Acabe. Acabe está morto. Já era, já foi. E morreu de forma trágica. Morreu porque desobedeceu a palavra de Deus, porque não levou em consideração a palavra do profeta de Deus. Seu filho sobe ao trono, e quando seu filho sobe ao trono, tudo começa a dar errado. Primeiro porque os moabitas, o povo de Moabe, que havia um contrato de vassalagem entre o povo de Israel e os moabitas. Israel, Acabe, apesar de não ser um homem temente a Deus, era um homem forte do ponto de vista político, estratégico, militar. Acabe dominou os moabitas, manteve os moabitas ali sobre esse contrato de vassalagem. Mas quando Acabe morre, os moabitas se revoltam contra o seu filho e fazem guerra. É o que o texto está dizendo aqui. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe, ou o povo de Moabe, contra Israel, contra o povo de Israel. E aí o texto continua dizendo que, como se não bastasse isso, que os moabitas agora se levantam contra Israel, contra o rei de Israel, contra o povo de Israel. Diz que um dia, Acasias está lá no seu quarto, num quarto alto, ele está na capital do reino, ele está lá num quarto, e aí ele cai
das grades do quarto. Não sabemos porquê, como foi, o texto não entra em detalhes, mas diz que, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. A queda foi tão grande que ele ficou enfermo, e enfermo para a morte. Não sei se ele estava embriagado, não sei o que ele foi fazer ali naquela sacada, mas o fato é que ele sofreu um tombo, e esse tombo tirou-lhe a saúde. O que ele faz? Ele é o rei de Israel. Ele é alguém que tem profetas ao seu lado, que tem a lei, que tem a aliança, as histórias de Israel. Mas ele não busca o Deus de Israel. O que o texto diz? E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas isso deve nos fazer pensar de forma muito séria. Nós estamos vendo alguém que, ao invés de buscar o verdadeiro Deus, está indo buscar resposta nos ídolos, nos deuses pagãos. E não é uma pessoa qualquer. É o rei de Israel. E por que isso aqui deve nos inquietar, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o que nós estamos vendo aqui é um mal que está sendo passado de pai para filho, de geração para geração. O que está acontecendo aqui é que Acabe e Jezabel, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu anteriormente, não se converteram, não mudaram de vida, não se dobraram diante do Deus de Israel. E para completar, eles transmitem essa herança pagã, miserável, da idolatria a Baal ao seu filho. Agora veja que tinha acontecido coisas assim estupendas. Fogo do céu, não chover, depois choveu, os profetas sendo mortos, a palavra de Deus se cumprindo através não só de Elias, mas de Micaías e tantos outros. E mesmo assim não há uma mudança, não há uma conversão, não há um renovo na vida ali do palácio. Por quê? Porque Acabe falhou na educação do seu filho. A ponto de Acasias estar doente, sofreu esse tombo, essa queda, e Acasias vai mandar mensageiros lá em Ecrom, mais de 60 quilômetros distante de Samaria, em busca de respostas de Baal, de ídolo. É claro que ele talvez não fez isso dentro de Samaria por algumas razões. Primeira, porque Elias tinha matado todos os profetas de Baal. Então, talvez não restava profeta de Baal ali na terra de Israel. Segundo, porque o rei talvez não queria mostrar para o povo que estava doente, que estava à beira da morte, que estava moribundo. Então, ele chama os seus mensageiros particulares, os homens de confiança, e diz: vai lá em Ecrom e consulta lá a Baal-zebube se eu vou sair dessa, se eu vou sarar. Era só isso que ele queria saber.
Mas a terceira coisa é que ele está mandando os mensageiros porque ainda existe uma herança maligna da sua mãe, do seu pai, dos seus conselheiros sobre a sua vida. Mesmo diante de tudo que ele viu, que ele presenciou, que ele ouviu, que aconteceu no ministério de Elias. Baal-zebub é uma derivação da própria palavra Baal. Baal significa Senhor. Baal era o deus cananita. Era o deus que os fenícios adoravam, que Jezabel era a principal propagadora da religião desse deus. Mas, à medida que a adoração a Baal foi se espalhando por aquele mundo de então, ele foi ganhando outros nomes, e principalmente no contexto de Israel. Por exemplo, o povo de Israel tinha um costume de chamar Baal-zebul, que tem a ver com excremento, com estrumo. Mas o outro nome que se dava era Baal-zebub. Por que Zebub? Baal-zebub significaria Senhor das moscas, Deus das moscas, o Senhor das moscas. Talvez porque acreditava-se que Baal era aquele que acabava com a praga de moscas, talvez uma praga de mosca muito grande ali naquela região lá da Fenícia, ali principalmente em Ecrom, e aí o pessoal deve ter feito as suas orações a Baal, e essa praga deve ter se extinguido, e aí alguns chamavam de Baal-zebub. Mas o ponto aqui é que o rei de Israel está consultando esse senhor das moscas, esse ídolo. E isso vai fazer com que Deus levante o profeta Elias e revele a Elias, que está lá no campo missionário, treinando obreiros, preparando o seu sucessor, e Deus vai lá e revele a Elias o que está acontecendo mais uma vez no meio do seu povo. Deixa eu fazer aqui já algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, para a gente não perder aqui a ideia. Meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado e muito zelo com a educação dos seus filhos. Não perca seus filhos. Não perca a próxima geração. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o ensino bíblico, teológico, que você tem que transmitir para o seu filho, a sua filha. Cuidado com os ídolos que você está construindo no coração deles. Cuidado com o exemplo que você está transmitindo para eles. Cuidado com os altares que você está construindo na sua casa, diante deles. Nós não somos neutros na vida dos nossos filhos. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Eles olham para nós, eles nos imitam. Principalmente na mais tenra idade. Então, seu filho está olhando para você, sua filha está olhando para você. E eles estão vendo se você teme a Deus de verdade, se você serve ao Deus verdadeiro, se você vive realmente para a glória de Deus ou não. E enquanto você tiver autoridade sobre eles, é uma coisa, mas vai chegar um momento que, se você não fez o dever de casa, eles vão pular fora. E não culpe a igreja, não culpe o pastor, a culpa é sua. Ah, não, porque a igreja não tem departamento infantil, porque a igreja não tem escola dominical. Não tem na Bíblia
departamento infantil nem escola dominical. A educação dos filhos não é na igreja. A igreja pode fazer e deve fazer. Eu não sou contra a igreja fazer. Agora, não transfira para a igreja algo que é seu. As palavras que hoje te ordeno estarão na tua boca e no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos na escola dominical. É isso que diz a Bíblia? Não. E tu as inculcarás aos teus filhos, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, no dia a dia da vida. Agora, nós transferimos para a escola secular, o pai e a mãe transferem a educação para a escola secular ou para a escola dominical. E aí é mamão com açúcar, porque quando dá errado, a culpa é da igreja ou a culpa é do Estado. E não é minha, quando a culpa é minha, se eu não fiz o dever de casa. Ídolos. Acabe foi um péssimo pai. Jezabel foi uma péssima mãe. Acabe, principalmente como líder, como cabeça, como aquele que deve exercer a liderança, ele não conseguiu transferir para o seu filho essa herança bíblica, teológica, da adoração do verdadeiro Deus. Porque Acasias foi criado no palácio, e Acasias viu ali no palácio os profetas de Baal sentando à mesa. Acasias foi ensinado pelos profetas de Baal. Acasias viu o seu pai e a sua mãe construir templos a Baal. Ele viu tudo o que aconteceu, e mesmo diante dos milagres, da palavra, do ministério de Elias, não mudou, não mudou. E isso deve nos inquietar. Irmãos, de acordo com as estatísticas, os nossos filhos não estão ficando na igreja. Você sabia disso? O crescimento da igreja presbiteriana é 0, alguma coisa. E quando você vai olhar, significa dizer que nem os filhos dos presbiterianos estão ficando na igreja. E não precisa nem fazer uma pesquisa aqui, não. A pergunta é, por quê? O que está acontecendo? Quem errou? E a questão é simples. É que aqui, você muitas vezes diz que adora o Deus de Israel, mas em casa, você adora Baal e seu filho sabe disso. Na sua casa não tem Bíblia, na sua casa não tem oração, na sua casa não tem temor a Deus, na sua casa não tem o verdadeiro Deus. Então, é fantasia, é fake a sua religião. E o menino está vendo. E a menina está vendo. Eles estão vendo. Lembra da historinha que o pastor Enoque costumava contar aqui? Morreu o irmão. Aí você escolhe o pastor, o presbítero, o diácono, o presidente da UPH. Morreu o irmão. E está todo mundo chorando. E o caixão está aqui. E o pastor vai fazer o sermão e... Coitado do pastor nessas horas. Se ele disser que foi para o inferno, a família dá nele. Se disser que foi para o céu, ele está mentindo. É uma série de coisas. E aí o pastor se levanta e diz assim: meus irmãos, fulano de tal era um homem de Deus, um homem crente, um homem consagrado, um homem cheio de Deus, 20 anos na nossa igreja, fez parte da fundação e tal, elogiando. Aí a viúva chorando, pega no menino e diz assim: meu filho, vai ali, ver se é seu pai mesmo que está no caixão, porque ele não era nada disso que o pastor está dizendo.
está transmitindo uma mensagem para os seus filhos. Elias se levanta e diz: porventura, não há Deus em Israel? Para você ir consultar Baal-zebub, o senhor das moscas, um ídolo? Porventura em Israel não tem Deus, não tem palavra de Deus, não tem profeta de Deus, não tem homem de Deus? Você já pensou que coisa, meus irmãos? Deus levanta Elias, e Elias vai levar essa mensagem para o rei. Olha como é que o texto continua dizendo: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O Senhor disse: eu tenho uma mensagem para você, Elias, uma missão para você. Elias, você está aí cuidando dos profetas, você está preparando seu sucessor, mas lá no palácio, em Samaria, a coisa está desandando de novo. Acabe morreu, Jezabel morreu, mas Acasias está buscando Baal-zebub. Mandou mensageiros e esses mensageiros estão a caminho. Então vai lá, Elias, e leva a mensagem. Algumas coisas me chamam a atenção aqui profundamente. Primeiro, o texto não diz onde Elias estava, mas ele não estava lá em Samaria, não estava no palácio, não estava ouvindo a conversa do rei com seus mensageiros. Mas o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece o profundo e o escondido, que é onisciente, que nada escapa aos seus olhos, o Deus Todo-Poderoso estava ouvindo a conversa, vendo a reunião e vendo o que o rei estava fazendo e revelou ao profeta Elias lá onde ele estava. Isso aqui deve nos inquietar, porque Deus conhece você por fora e por dentro. Deus sabe onde você está, onde você vai, com quem você conversa, o que você faz. Deus sabe tudo sobre a sua vida e a minha vida. Você pode tentar se esconder do pastor, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Você pode tentar se esconder do que você quiser. Você pode estar tramando às escondidas. Você pode estar agindo a quatro paredes, trancado com chaves. Deus sabe de todas as coisas. Deus estava no controle, Deus estava vendo tudo. Deus sabia de tudo, da recâmara lá do palácio, do coração do rei. E Deus revela ao seu profeta, e o profeta vai ao encontro dos mensageiros. Agora eu vejo aqui algo, meus irmãos, que fala profundamente o meu coração. Porque esse Deus que sabe todas as coisas e sabe do que eu e você fazemos quando estamos sozinhos, é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que quando Ele revela, quando Ele levanta alguém, isso é fruto da sua misericórdia, do seu amor. Ele levanta Elias para chamar Acasias ao arrependimento. A palavra é dura, mas se Acasias voltasse atrás, Deus iria exercer misericórdia, porque ele fez isso com Acabe. Ele fez isso com Ezequias. Ele faz isso com todos aqueles que se quebrantam, que se humilham. Então Deus fala com Elias: olha, Elias, vai encontrar-se com os mensageiros aí do rei de Samaria,
porque ele mandou consultar lá Baal-zebub, está se voltando para a idolatria, e leva uma mensagem, diga para ele, que da cama que ele subiu, ele não vai descer, ele certamente vai morrer. Elias encontra os mensageiros, entrega a mensagem, e os mensageiros voltam para o rei, e o rei diz assim: por que vocês voltaram tão logo? Foi que houve? O que há? E eles disseram: olha, nós encontramos aí um homem, e ele mandou uma mensagem para o senhor dizendo o seguinte, que da cama que subiste não descerás, e certamente morrerás. Aí o rei diz: como é que era esse homem? Olha como é que o texto diz, meus irmãos, que coisa extraordinária. Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai ao rei, que vos mandou, e dizer-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Acasias sabia quem era Elias. Acasias conhecia Elias até pela maneira como ele se vestia. Não só pelas palavras proféticas, mas até pela maneira como ele se vestia, Acasias sabia quem ele era. Aí o que acontece? Acontece algo dramático. Porque o rei não se quebranta. O rei não se humilha. O rei não volta atrás. O rei não se arrepende. Porque era algo que estava arraigado no seu coração. Havia orgulho. Havia presunção na sua alma. Havia toda uma educação, toda uma formação ali. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus tenha misericórdia de nós. E eu preciso enfatizar isso aqui, eu tenho sentido no coração de enfatizar isso aqui. Em nome de Jesus, nós que temos filhos, netos, que temos crianças aos nossos cuidados, vamos chorar mais por eles. Porque a própria psicologia diz que a formação de uma criança é até os 7 anos, 7, 8 anos. Os próprios teóricos da psicologia dizem isso. A partir daí, é só acúmulo. E depois daqui, meus irmãos, só um milagre de Deus. Só um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Filho de crente não é crentinho. Também não é anjo. O batismo não é mágico. Não pense que porque jogou água aqui na cabeça dele ou dela, que é coisa mágica. Não pense que porque passou pela classe de catecúmenos, ou porque foi criado na igreja, não pense isso. Você tem que investir pesado. Porque aquilo que foi introjetado nessa criança, na vida dela,
vai ficar lá como adulta. E só um milagre para mudar. Quantos pais estão chorando porque os filhos entraram na universidade e tchau, igreja? Tchau. Porque os filhos foram para o mundão. Pai e mãe que vem para a igreja e os filhos vão para a balada. Pai e mãe que amam a igreja, mas os filhos não querem nem saber. E aí agora, meu irmão, está difícil. Mesmo diante de uma palavra como essa que Elias deu, vinda de Deus, o reino se quebranta. E quantas vezes a gente, você, olha, escuta essa pregação, olha, faça isso, faça aquilo, você dá um presente, você faz isso, continue fazendo, mas saiba que só um milagre para mudar aquilo que foi construído durante anos, anos e anos. Por que eu estou dizendo isso do rei Acasias? Porque olha o que diz o texto, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Porque quando o rei escutou a mensagem, escutou a palavra, ao invés dele se quebrantar, ele manda mensageiros, só que não são simples mensageiros, ele manda soldados buscar Elias. Talvez reacendeu no coração do rei toda a história passada, tudo o que foi feito ao seu pai, à sua mãe, aos seus antepassados. E aí ele manda um capitão com 50 soldados para pegar um profeta. Já pensou? Um homem simples, um homem do campo, um homem que não vivia armado, um homem que estava simplesmente pregando numa escola de profetas. De repente, o rei pega aqui os capitães e manda um capitão com 50 soldados. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois esse estava assentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e este te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Eu não sei você, mas eu fiquei encucado quando eu li isso aqui essa semana, e meditando e pensando, e dizendo assim, que negócio estranho, não? O rei manda o capitão, 50 soldados, chega diante do profeta, e eles chegam dizendo: homem de Deus, homem de Deus, desce, o rei está chamando você, o rei disse que você venha com a gente. Aí Elias vai e diz assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os 50 que vieram com você. O fogo cai, morre tudo. Aí vem a segunda leva. E agora a coisa amplia mais um pouco. Se você gosta
de ler a Bíblia com mais reflexão, com mais vagar, olha o que diz o texto. O primeiro disse, desce. O segundo grupo diz, desce depressa. É urgência. Aí Elias diz, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu sobre vocês. E caiu. Aí vem o terceiro. Coitado desse capitão e do grupo. Esse capitão chega e ele demonstra humildade, quebrantamento. Ele demonstra temor, que o rei não estava demonstrando. E ele demonstra também sabedoria. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que é extraordinário. Cá entre nós, volta aqui a fita comigo. Acasias tinha visto o que Deus fez com os profetas de Baal, os milagres, as coisas extraordinárias, a palavra de Deus se cumprir. E quando ele manda esses mensageiros, o capitão e os soldados, para encontrar com Elias, e que Elias, como homem de Deus, ele repreende e ele pede que desça fogo do céu, e o fogo desceu. Cá entre nós, se você fosse o rei, o que você deveria fazer? Não se brinca com o homem de Deus, com as coisas de Deus, com o profeta de Deus. Ele deveria se quebrantar. Mas o que ele faz? Ele manda outro grupo. Acontece a mesma coisa, ele manda outro grupo. O seu coração está petrificado. E aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses para fazer uma observação para você. Milagres, como diz o pastor Hernandes de forma muito sábia, milagre não é o evangelho. Tem muita gente que pensa que se houver milagres, coisas extraordinárias, o mundo vai se quebrantar, vai se converter, as pessoas vão se voltar para Deus. Não! Milagre não é o evangelho, coisas extraordinárias não é o evangelho. Mesmo diante de coisas estupendas, milagrosas, extraordinárias, o coração do rei está duro. Porque o que quebra o coração do homem é a graça de Deus, é a palavra de Deus, é quando o Espírito Santo de Deus entra no coração dele e muda. Não é milagre. Não são coisas extraordinárias. Deus pode, Deus faz, quando Ele quer, como quer, onde Ele quer. Mas o milagre não é o Evangelho. E aí o pastor Hernandes usa um exemplo muito interessante, ele cita o caso de Pentecostes. Você quer milagre maior do que aquele ali? Línguas descendo como fogo, o povo falando nos dialetos, nos idiomas daquelas nações, e os milagres de Deus sendo proclamados. O povo se converteu aí? Não, pelo contrário, disseram assim, estão bêbados, são galileus, está todo mundo aí embriagado, tomaram um porre danado, 9 horas da manhã já estão bêbados. Aí Pedro se levanta no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, e começa a expor a palavra, e fala sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a volta de Cristo, e o povo se converte, o povo diz assim, que faremos? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então o rei estava com o coração petrificado, e mesmo diante daquelas coisas extraordinárias, ele continuava mandando embaixada, continuava mandando capitão, e vai, mas um súdito, um capitão, teve discernimento. E chega diante de Elias e diz assim, eu peço ao Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor preserve a nossa vida. Eu peço que você olhe de forma diferenciada para nós. Oh, meus irmãos, como uma palavra, um gesto, uma postura, a maneira como você se dirige a alguém, como você fala, pode mudar as circunstâncias. Porque os dois primeiros, chegaram lá, capitão, 50
soldado do lado, com todo respeito, aqui tem muitos militares e muitos irmãos, e eu amo a todos, mas tem gente que botou a farda, meu amigo, é o bambambam. E aí o capitão, com 50 para pegar um, chegou lá e disse, desce. Desça fogo do céu e consuma. Desce depressa, fogo do céu e consuma. Detalhe, quando eles dizem homem de Deus, essa expressão homem de Deus aqui tem a ver com essa questão de Elias ser profeta. Mas a ideia que o texto dá é que eles estão usando de forma pejorativa. Eles não estão olhando para Elias como um homem de Deus, como um profeta de Deus, no sentido de que eles reconhecem o ministério de Elias. Eles estão ali a serviço do rei e estão dizendo assim, olha, você que é homem de Deus, você que é profeta, você que é isso aí, vamos com a gente, o rei mandou chamar. Mas o que chega por último, não. Ele chega de forma inteligente, sábia, e diz assim, olha, se nós encontramos graça, que tu preserves a nossa vida, que tu olhes para a nossa vida. Eu suplico, homem de Deus, seja peste preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha o que é humildade. Olha o que é sabedoria. E aí agora, diante disso, a vida deles vão ser preservada. E diz o texto, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este. Pode descer com esse ali. Desce com este. Não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Por que o anjo está dizendo isso? Porque o que está acontecendo aqui é que os outros, eles já vinham pronto para fritar Elias. E Elias sabia disso. E Deus agiu através de algo extraordinário, porque Deus estava tratando o coração do rei. Mas agora o anjo do Senhor diz a Elias, desça com este e não temas, vá. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para os irmãos. Toda vez que você lê na Bíblia essa expressão, anjo do Senhor, destacada aqui no Antigo Testamento, existe aqui uma revelação, aquilo que os teólogos chamam de teofania, ou uma revelação de Cristo no Antigo Testamento. É o anjo do Senhor. Quem revela Deus o Pai, quem revela os mistérios de Deus, quem é a ponte entre Deus e o homem é Cristo. Há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Então, toda vez que aparece essa figura no Antigo Testamento, os estudiosos, sobretudo reformados, analisando essa figura, o anjo do Senhor, não tem dúvida de que esse anjo do Senhor, que revela o Senhor, que traz a palavra do Senhor, que comunica as coisas do Senhor a nós, é Cristo no Antigo Testamento. É Cristo se revelando no Antigo Testamento. Então, quem está falando com Elias é Cristo. Quem está dizendo, não temas, desça com eles, é Cristo. E o ponto aqui é fundamental, meus irmãos, porque é Cristo quem dirige e deve dirigir a nossa vida. E é Ele que diz para mim e você, diante das circunstâncias mais adversas, não temas, não temas, não temas. Porque cá entre nós, já fazia quase uma década que Elias estava fora, meu irmão. Mas você lembra da promessa de Jezabel? Você lembra do que aconteceu com Elias antes? Imagina agora Elias dizendo assim, Senhor, espera aí, Senhor. Agora eu estou dando aula no seminário, estou cuidando de profeta, agora eu estou vivendo um negócio na bênção.
descansando, o Senhor está arrumando encrenca para mim de novo? Voltar lá? E voltar para o filho de Jezabel e de Acabe? Ele vai me matar. Aí o anjo do Senhor diz assim: não temas. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas, levanta-te. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: olha que autoridade do homem de Deus. Ele agora vai dizer ao rei. Ele disse para os mensageiros, ele falou para os capitães e os soldados, mas ele agora vai pregar para o rei. E qual é a palavra dele para o rei? E disse a este: assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom, será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Eu acho isso aqui extraordinário, porque quando Deus está na vida de um homem, quando um homem é de fato boca de Deus, profeta de Deus, ele não teme ministrar a palavra de Deus, mesmo diante dos reis deste mundo. Você sabe o que é você dizer isso aqui diante de um rei? Você tem noção do que ele está fazendo aqui? E não é só um rei. É um rei que eu já tive problema com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele. Mas Deus havia mandado, através do seu anjo, o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado no Antigo Testamento, Deus havia mandado e Deus havia dito: não temas, desce, vai lá e fala a minha palavra. E não era uma palavra boa, não. Não era como os profetas de hoje, como alguns pastores que chegam diante dos reis deste mundo, das autoridades deste mundo, dos ricos deste mundo, e fica fazendo panos quentes sobre os seus pecados. Não. Era um profeta de Deus. Alguns anos atrás, no aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, estava o presidente da República na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi para o culto, e colocaram o reverendo Ludgero Bonilha para pregar. E se você for ver a pregação do reverendo Ludgero, diante do presidente, dos ministros, das autoridades, você vê ali o que é um profeta de Deus, um homem de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os pregadores que estão aqui ou que estão me assistindo. Eu sempre gosto, quando eu coloco alguém para pregar, alguns irmãos aqui já experimentaram isso. Eu sempre gosto de dizer assim: meu irmão, você vai pregar agora? Pregue como se fosse a última vez que você esteja pregando. E segundo, não se preocupe com quem está presente. Eu ou quem quer que seja. Pregue a palavra e ponto final. Eu aprendi isso na minha vida. Toda vez que eu subo esse púlpito aqui, na minha mente, na minha cabeça, eu visualizo assim: pode ser a última vez que eu estou falando para esse povo, então eu vou pregar como se fosse a última vez. E a outra coisa, não me interessa quem está presente. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser o irmão mais antigo da igreja, pode ser o visitante, seja lá quem for. Se o texto que eu estou expondo vai trazer uma verdade para a igreja, eu não me preocupo com o que você pensa. Não me preocupo. As consequências vêm depois. Não estou nem aí. É assim que o homem de Deus tem que fazer.
O compromisso dele é com Deus, não é com o rei, não com os mensageiros, não com a igreja. O compromisso é com Deus. Deus disse, vai e fala. E ele chega lá e diz, olha, rei, será que não tem Deus em Israel? Será que não tem a palavra de Deus em Israel? Por que você está consultando ídolos? Como a gente está precisando de gente assim hoje, meu irmão. Gente que se levante nessa igreja brasileira e fale o que está realmente errado nessa nação. Gente que pregue a palavra de Deus com fidelidade, com autoridade, com poder. Porque as minorias aí, irmãos, estão conseguindo terreno. Olhe lá se daqui uns dias nós não termos presbítero, diácono e até pregador no púlpito da igreja dizendo, saúdo a todos, todas e todes, com medo do que possam dizer. Cuidado, meu irmão. Porque enquanto nós estamos calados, o reino das trevas está avançando a cada dia. Era só uma consultazinha, né? Só uma consulta. O rei só fez uma consulta, mandou mensageiro lá em Ecrom saber de Baal, lá em Ecrom tinha o templo principal de Baal, saber se ele ia sair daquela. Uma consultinha, né, irmão? Só uma desviadazinha pequena, não se dá nem para levar em consideração. Mas o profeta de Deus diz assim, não tem Deus aqui não? Não tem palavra de Deus aqui não? Não tem homem de Deus aqui na nação de Israel não? Para você estar brincando com as coisas de Deus? Meu irmão, cuidado com o seu namoro com o mundo. Não vá buscar lá fora. Veja dentro da igreja, das coisas de Deus. O Senhor está aqui, a palavra de Deus está aqui, tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui. Então cuidado para você não estar indo lá para fora. O mundo, os ídolos, o diabo não tem o que dar para você não. Elias confronta o rei. E como Deus conhece o coração do rei, e Elias está sendo usado por Deus, Elias disse assim, porque você brincou com Deus, você subiu nessa cama, descer você não vai não, você vai morrer. Acasias, como é que o texto termina? Para a gente orar. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. Palavra do Senhor, que Elias falara. Não era a palavra de Elias, palavra do Senhor. Nós temos que pregar e expor a palavra do Senhor. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é com a palavra do pregador, do pastor. Por mais importante que ele seja, é a palavra dele. O que o pastor pensa ou deixou de pensar, problema dele. Agora, se ele está pregando a palavra de Deus, ele pode estar vestido com roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, ou de paletó e gravata, ou de toga, ou pode estar de calça jeans e tênis. Não interessa. O que interessa é se ele está expondo a palavra do Senhor. E aqui é interessante que a gente muitas vezes está mais preocupado com a indumentária, com o que está em volta, do que com a palavra. Do que com a palavra. O pastor subiu no púlpito para pregar, aí porque não está de paletó, não pode pregar em algumas igrejas. E tem muito de paletó e gravata, pregando as maiores besteiras do mundo. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. E eu concluo chamando a sua atenção para isso. O texto diz, né? Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? A palavra do Senhor se cumpriu e ele morreu. Talvez você diga assim, pastor,
Mas nós vivemos na época da graça. Deus não mata mais ninguém, não. Vai pensando assim? Você esqueceu de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz que aquela turma que estava na igreja tomando Santa Ceia em pecado, alguns estavam doentes, fracos, e muitos que já tinham dormido, e dormir ali é um eufemismo, morreram. Não tenha dúvida, irmão, às vezes a gente está fazendo um velório de um crente, e você diz, meu Deus, por que o Senhor levou tão cedo e tal? Lá na soberania de Deus, Deus sabe, às vezes é até pecado. E o cara está brincando tanto que Papai do Céu diz, venha, vou tirar você daí. Você já pensou o que poderia acontecer com Acasias vivo? Você já pensou se, por uma coincidência, ou por uma ação maligna, aqueles mensageiros voltassem lá de Ecrón, dizendo para Acasias, olha, Baal revelou que você vai ficar bom. Aí ele fica bom. E ele estabelece de novo o culto a Baal? Você já pensou? Como acontece com algumas religiões aí, gente que vai para o espiritismo e para outras coisas, e chega lá e diz, pastor, mas foi dito, revelou. Olha, pastor, veja bem, fulano morreu, apareceu um médium, e aí disse, olha, eu deixei um bilhete, eu fiz isso, fiz aquilo. Se cumpriu, pastor. Aí Deus vai e corta pela raiz e tira aquele que iria semear mais uma vez o mal em Israel. A última aplicação que eu faço para mim e sua vida é, meu irmão, você nasceu no meio do povo de Deus, você pertence ao povo de Deus. Por favor, não brinque com os absolutos de Deus. Não brinque. Com aqueles que são do povo de Deus e que têm acesso à palavra, aos profetas, aos mandamentos do Senhor, pode ter certeza que o Senhor é muito mais severo do que com os lá de fora. Pode ter certeza. Porque você e eu, nós pecamos, mesmo tendo conhecimento que aquilo ali é pecado. Acasias não era inocente. Acasias sabia muito bem o que estava fazendo. E aí o Senhor diz, porque você não se arrependeu, você não desce dessa cama, você vai morrer. E ele morreu. Que isso traga temor e tremor aos nossos corações. Que isso mexa conosco. Que isso inflame o nosso coração, para que a gente viva para a glória de Deus. Eu termino apenas citando pelo menos 3 aplicações aqui que me vêm à mente para a gente orar. Em primeiro lugar, mais uma vez, e a pregação é repetitiva mesmo, como é que está a sua casa? Como é que está a educação dos seus filhos, dos seus netos, das crianças que estão sob os seus cuidados? Quem está formando eles? A personalidade deles, a fé deles, a crença deles. A internet, o celular, a escola secular. Quem está formando? Você tem investido na educação bíblica, teológica dos seus filhos? Na sua casa? Tem oração lá? Tem palavra de Deus? Você tem ensinado a palavra de Deus em todos os momentos? Ou é só na igreja? Só pega na Bíblia aqui na igreja. Só fala de Deus aqui na igreja. Só tem comportamento de crente aqui na igreja. Passou dali. Segunda coisa. Como é que anda seu coração, meu irmão, em relação à idolatria? Idolatria não é só imagem, não. Idolatria não é só você se curvar diante de uma imagem, não.
Idolatria é você transferir a glória e a honra que é de Deus para um ídolo. Você deveria buscar a Deus, servir a Deus e consagrar-se a Deus, mas você transferiu para um ídolo. Às vezes nas coisas mais simples do mundo. Como é que anda o seu coração? Ou Deus é o primeiro lugar na sua vida, ou Ele não ocupa mais nenhum lugar. E talvez você diga assim, pastor, eu jamais adoraria Baal Zebub. Será? Será que você não está adorando alguns Baalzinho pequenininho aí na sua vida? Será que o dinheiro não é um Baal para você? Você faz tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro? Será que você mesmo não é um ídolo para você? Você só se preocupa consigo? Tantas coisas que pode ser ídolo na nossa vida e que está roubando a glória de Deus. Pense nisso, meu irmão. Por que você vem para o culto? Por que você vem para a igreja? O que está no seu coração? Já falei aqui uma vez. Vamos avaliar. Tem gente que vem para o culto porque quer que Deus lhe abençoe. O alvo está invertido. Ela está preocupada consigo. Ela não veio porque ela está preocupada com a glória de Deus, servir a Deus. É para que Deus me abençoe. Tem homem, tem mulher que vem para o culto, que está servindo a Deus, para que Deus mude seu marido, sua esposa, seu casamento, abençoe. O ídolo não é o Senhor, é o marido, é a esposa. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu já tive de aconselhar a pessoa que saiu da igreja, não aqui na congregação, porque o marido era ímpio, vivia fazendo tudo que não presta, ela na igreja, mas ela estava na igreja simplesmente para Deus salvar o marido, converter o marido e vir para cá. Aí um dia mataram o marido dela, e ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu servi a Deus até hoje, eu dizimei, eu ofertei, sempre fui envolvido na igreja, aí Deus vai e leva meu marido, eu não quero mais servir a Deus não. Eu disse, e Deus permitiu mesmo, fez, porque Deus conhece seu coração. Então por que você está na igreja, minha irmã? É por causa do seu marido? Por que você está aqui? É porque Deus é o primeiro lugar na sua vida? É porque você é grata a Ele por ser seu Criador, seu Senhor? É por quê? E a terceira aplicação, para mim, para você que prega, para você que está aqui assistindo. Nós somos homens de Deus. As pessoas podem olhar para nós e nos identificar como homens e mulheres de Deus, por aquilo que nós falamos, até pela maneira como nós nos vestimos, pelo nosso comportamento, pela coragem, mesmo diante da nossa fragilidade, mas pela coragem. Quando Deus diz vá, a gente vai. Quando Deus fica, a gente fica. Quando o Senhor diz fale isso, a gente fala. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Alguém pode chegar para outro e dizer assim, olha, a pessoa tem essas características. Ah, já sei, é fulana, é uma mulher de Deus. É fulano, é um homem de Deus. Ah, é fulano de tal. É fulano de tal. Que o Senhor aplique a palavra no nosso coração. E que nós saímos daqui pensando e refletindo. E aplicando a nossa vida. Vamos ficar de pé?